Bem-vindos ao nosso canal Olinto Cicloturismo. Esse vídeo inaugura uma nova série sobre motorhome e sobre a nossa vida como nômades. Calma, a gente não vai parar de falar sobre bicicleta, tá? E cicloturismo e tudo mais. É que a gente vai dividir. Acaba que, assim, final de semana a gente vai falar mais sobre viagem de bicicleta, aventura, esse tipo de coisa. E no meio de semana, a gente, assim, de tanto pessoal pedir, querendo saber como construir um motorhome, como que funciona o nosso, o que a gente faz. Afinal de contas, faz mais de 20 anos que a gente mora, assim, né? Nômade e no motorhome. E então a gente vai começar a falar. Aí você pergunta tudo que você quiser, aproveita, pergunta, deixa no comentário o que você tem vontade, curiosidade, que a gente vai tentar responder todo mundo, tudo que quiser, tá? E vamos lá, se você está gostando disso, quer receber mais desse conteúdo, comenta. E também, se você quiser participar do projeto, a gente sobrevive, a gente vive, a base do nosso projeto é a venda de livros de cicloturismo, guias de cicloturismo e de fotografias. Então entra lá, colabora com a gente, tem um monte de oferta lá, eventualmente você vai achar alguma coisa por Natal. Muito obrigado. Então hoje a gente vai começar contando um pouquinho da nossa história com a vida nômade, como que a gente chegou até aqui. O nosso projeto, ele basicamente funciona assim: a gente mora no motorhome, o motorhome é a nossa casa, mas a gente viaja mesmo de bicicleta. E os mapeamentos a gente faz da seguinte forma: a gente vai com o motorhome para uma região, estaciona o motorhome, faz toda a pesquisa de campo de bicicleta, volta e dorme no motorhome. Então, mais uma vez, ele é a nossa casa, onde a gente dorme, onde a gente trabalha, onde a gente come. Quando a gente viaja de bicicleta para outros países, que aí a gente vai só de bicicleta, a gente guarda o motorhome na casa de algum amigo, em algum sítio, alguma coisa assim, e vai só com as bicicletas, então fazer uma grande aventura. Nesse ponto, o motorhome se mostra assim a forma mais econômica desse sistema, porque você não está pagando nenhuma despesa para manter a sua casa. Ela continua existindo aqui no Brasil, guardadinha lá no sítio. Você faz suas viagens, não tem conta de luz, não tem conta de água, nenhuma conta para pagar. Volta e continuar morando na sua casa sobre rodas. Mas como que tudo isso começou? Para ter esse estilo de vida, para mim, pelo menos, não foi um único passo. Para Rafa foi um passo mais direto, né? Eu sempre gostei de viajar. Desde criança era uma paixão mesmo. E eu acabei fazendo uma volta ao mundo de bicicleta. Muita gente sabe, antigamente eu viajava só de motocicleta. Era uma época que tinha vários campings no Brasil. Foi assim que eu aprendi a acampar e acreditar nesse sistema. Então acampar para mim sempre foi o dia a dia, era normal. Na volta ao mundo, só com a bicicleta, tudo me pareceu muito mais tranquilo para entrar numa vida nômade. Eu não queria mais ficar parado, eu queria continuar isso depois da volta ao mundo. Eu tinha pesadelo se eu tivesse que ficar numa casa, num lugar que não pudesse se mover. Então desde a volta ao mundo eu imaginava como que eu ia ter uma vida nômade, uma vida que eu ficasse sempre podendo mudar. Quando eu cheguei no Brasil, eu queria divulgar o cicloturismo do Brasil. Então, o sistema que eu descobri, que eu quis fazer, é esse que a Rafa acabou de explicar. E a gente passou a viver no motorhome. Primeiro eu vivi em um tipo de motorhome chamado camper, depois eu fui para um pequeno motorhome e agora eu moro nesse aqui. Bom, e para mim, como o Lindo falou, foi mais direto assim, né? Eu nunca tinha reconhecido esse espírito nômade em mim. Eu acredito muito que é por falta de referência, de conhecer outras pessoas que faziam isso, né? De ter acesso a esse tipo de estilo de vida. E, enfim, quando eu conheci o Olinto e ele me contou como que ele vivia, que ele já morava num motorhome, ele fazia esses mapeamentos, pareceu tudo fantástico. E as viagens de bicicleta, que você vai com a barraca, a viagem de forma autônoma, isso me conquistou, assim, no momento que ele me falou, eu me vi nesse estilo de vida. E aí foi só um passo, então, para eu deixar o meu apartamento em São Paulo, desfazer das minhas coisas e vir morar no motorhome. Nessa volta ao mundo, além de conhecer um monte de gente, eu conheci povos que sempre foram nômades, que nem os beduínos, lá quando eu estava na Península do Sinai. Essa ideia de vida nômade está muito entrelaçada com a natureza humana. É uma coisa muito mais natural do que possa parecer. Enquanto começa a chover aqui no motorhome, você vê esse barulhinho aí. Mas vamos continuar a nossa conversa, porque agora entra na parte mais complexa. Não é escolher que carro, sabe assim, se eu quero essa van ou aquela van que é melhor, mas escolher o teu sistema de viagem, que é o primeiro passo que, ele pode levar tudo a dar errado. Para não errar nessa hora, você tem que ter bem certo o teu sistema de viagem. E como você vai saber o teu sistema de viagem? Bom,
Essa é uma pergunta muito mais difícil, porque você tem que se conhecer e conhecer como você quer conhecer o mundo. Para nós, sinceramente, o melhor veículo para você viajar é a bicicleta. É claro que eu não vou ficar falando sobre bicicleta agora, mas se você pegar qualquer uma das nossas séries, acompanha lá, tem tudo playlist de cada série, cada região do mundo. Você vai perceber como que é fascinante você viajar de bicicleta. O contato com as pessoas, por causa do preço dela, o gosto de aventura, tudo é barato. Fantástico. Agora, quando eu comecei isso, eu queria desenvolver um trabalho no Brasil. Então, o meu sistema de viagem era esse. Eu ia morar no motorhome e fazer mapeamentos para as pessoas viajarem de bicicleta. Então, eu tinha que ter uma certa mobilidade. Bem no começo desse projeto, eu não ia ficar fazendo só isso. Eu tinha um trabalho onde eu ia nas escolas falar com as crianças de ensino fundamental sobre as novas regras do Código de Trânsito. Então eu precisava de uma mobilidade ainda maior. E aí que vem o meu ponto. Nessa época apareceu o Código de Trânsito. E ele cometeu um erro gráfico. Ele acabou falando o seguinte, que para você ter um trailer comum de 500 quilos, que seja, você teria que ter uma carteira E, que é a carteira profissional. Que é igual a dirigir uma carreta. Bom, isso era um erro. Só que como esse segmento da sociedade não tem um lobby forte, demorou anos para ele ser corrigido. Eu estava tendendo a usar um carro e um trailer para levar toda a minha exposição de fotografia, a exposição sobre a volta ao mundo e fazer o trabalho com as crianças. Eu iria ficar numa cidade falando com as crianças durante vários meses. Então eu teria que ficar parado num lugar e ter mobilidade em volta. Para esse tipo de sistema, o motorhome não é uma boa coisa, porque eu tenho que sair com a casa inteira para cada vez que eu tenho que visitar uma escola. E a mesma coisa, se você pretende fazer uma viagem, mas você é do tipo que gosta de ficar parado dentro de um camping, se você tiver um motorhome, ele não vai ser ideal para aquilo, porque toda vez que você precisar ir para a cidade, comprar alguma coisa, esqueceu de uma coisa, ou fazer uma visita, você vai ter que arrumar tudo, colocar tudo organizado aqui, tudo certinho para poder sair e desconectar as coisas e tudo mais. Ao passo que se você tem um trailer, o trailer fica parado lá e você sai com o teu carro ou com a tua bicicleta e faz tudo o que você quiser. Por outro lado, isso é uma outra coisa muito importante na hora de você pensar a tua viagem. Se qualquer coisa acontece com o nosso carro, da parte mecânica, no motor ou embreagem, a gente tem que ir com a nossa casa para dentro de uma oficina. Isso é muito chato. Ou você paga um hotel depois, ou você fica dormindo dentro da oficina. Como a gente não tem muita grana, a gente acaba que fica dormindo dentro da oficina. Normalmente dorme na oficina. Já passamos algumas vezes assim, né? Isso não é muito legal. A gente passou 15 dias, né, em uma oficina, eventualmente, né? E aí você tem toda a dinâmica da casa, porque você tem que lavar roupa, você tem que fazer comida e você está dentro de uma oficina. Tem que trabalhar com gente mexendo no carro. Se você tivesse um sistema com um trailer e um carro, você não ia ter nada disso. O carro ia para a oficina, você poderia usar qualquer oficina dentro da cidade, oficina fora da cidade. Agora, um carro a diesel, geralmente as oficinas são fora da cidade. Você vai para dentro lá da oficina. Isso é um problema muito sério. Se você viaja pouco, por exemplo, você viaja uma vez por ano, ou eventualmente você pula um ano, o trailer ele não tem custo nenhum. Porque mesmo o licenciamento, daquele ano que você não vai viajar, você não precisa pagar. Um carro, ele tem motor, você tem que estar cuidando dele. A bateria tem um monte de problema. Agora, um trailer não tem nada disso. Você pode comprar um trailer muito mais antigo, que ele vai estar numa boa. Ao contrário de um motorhome que tem motor, tem transmissão, mas é muito mais complexo você levantar todo um trailer. Um carro, você conhece, é mais fácil de vender, de trocar. Se você tem um trailer e um 4x4, você pode fazer excursões mais complexas e ir para vários lugares. O sistema de viagem que você escolher é que vai nortear que equipamento você vai ter. No meu caso específico, naquela época, como eu não podia conseguir a carteira E de imediato, eu acabei comprando um outro tipo de sistema, que é chamado camper, que é como um container que você coloca em cima de uma caminhonete e tira. Ele é escamoteável. Isso não tinha uma legislação própria naquela época, acabava passando. Eu conseguia fazer um sistema parecido com o trailer. Eu chegava numa cidade, desconectava o container e fazia o meu trabalho com as crianças de ensino fundamental com a picape. Isso pode ser ideal para quem já tem uma picape em casa. Quando chega na época das férias, você coloca esse container em cima e sai viajar. Ele vai ter a mobilidade de um motorhome, com algumas restrições, porque no fundo, como ele é
escamoteável, ele não está realmente grudado no carro, ele chacoalha um pouco mais, ele fica bem mais alto. E uma outra desvantagem é que ele não aproveita o espaço corretamente, porque a carroçaria da caminhonete fica lá, sem servir para nada. Todo aquele espaço é inútil. Então, pelo tamanho dele, ele acaba sendo pequeno internamente, não tem tanta coisa para guardar, mas ele é mais ideal para esse tipo de pessoa, o cara que já tem a picape e viaja pouco. Não dá para você tirar e pôr ele com a facilidade que você desconecta um trailer. É quase uma hora de trabalho. E não é em qualquer lugar que você vai deixar ele. Tem que ser uma coisa bem plana, porque ele chacoalha muito, ele é bem complexo, é meio que perigoso, nunca caiu. É um trabalho tenso. Fora esses 3 tipos, que seriam o trailer, o motorhome e o camper, ainda você pode fazer assim, algumas alterações num carro comum, um carro tipo Fiorino, que tem um baúzinho ali, que você pode fazer uma cama, você pode colocar o fogão, você pode colocar uma geladeirinha, você pode escamotear as coisas, fazer a privada sair, você pode escamotear, fazer um lugar para você tomar um banho, tipo de uma banheira com plástico. Tudo isso você pode fazer também. Você vai ter uma agilidade muito grande, vai ser um custo muito mais barato. Você vai andar com um carro muito mais econômico, né, que gasta muito menos combustível, assim, né? E é fácil. Qualquer problema você pode colocar também uma barraca de teto, que aí dentro fica o teu dia a dia ali, cozinha, esse tipo de coisa, e você dorme na parte de cima. Isso vai te proporcionar dormir até em posto de gasolina, que o chão é sujo, eventualmente, né? Você fica num canto lá e não tem problema. Quase igual um motorhome ou um trailer, né? Você vai ter a tua privacidade ali. A gente tem um amigo, o Rob, ele é inglês mesmo. Então a ideia dele de viagem é diferente. Ele fez uma volta ao mundo com o carro dele. Ele tinha um Land Rover e é tudo assim, arranjado dentro do carro. Depois ele fez um outro carro do jeito que ele quis. Mas o querer dele é bem interessante, porque ele quer dormir na barraca de teto mesmo. Ele quer que o carro seja todo aberto. Então ele abre as coisas e usa tudo externamente. Eu achava isso tudo muito estranho, porque eu não via vantagem naquilo. Eu preferia ter privacidade. Quando a gente foi lá para a África do Sul, a gente viu um monte de carro desse tipo. E isso é meio estilão do inglês vindo para a África, assim, que perpetuou. A gente viu um monte de gente viajando dessa forma, que pode ser interessante, é só uma outra forma. Além desses tipos, ainda tem, é uma carretinha mesmo, e você abre ela, ela vira uma grande de uma barraca, enorme. Eventualmente você tem geladeira lá dentro, você tem banheiro lá dentro, você tem tudo. Só que você tem que abrir ela inteira, é bem complexo. Demora um tempo, se estiver chovendo é bem mais complexo do que você abrir uma barraca de teto, por exemplo, que é simples. Só que fica um espaço gigante. Aquilo pode servir como se fosse um trailer. Você vai lá, abre esse troço todo, e fica lá durante um mês, uma semana, conhecendo tudo que tem em volta. Ele é muito mais barato, muito menor, pode ser puxado por qualquer carro. Se você tiver um trailer bem pequeno, também pode ser puxado por qualquer carro. Tem que ver o que tem dentro do trailer que você quer, ou não precisa, ou pode ficar sem. Seja qual for o veículo que você escolha, assim, conforme o teu estilo de viagem, tem algumas regras que vai se adaptar para todos, assim, são em todos. Se você quer ter mais espaço para você viver aqui, você vai ter que ter muito mais espaço externamente. E aí, se você for maior externamente, você vai ter todos os problemas que tem de ser um troço grande. Troço muito alto você já não passa. Troço muito grande você não tem lugar para estacionar, é mais difícil estacionar. Trailer, você vai arrastar, aquele negócio vai ficar um negócio cada vez mais comprido. Esse preço e essa conta você sempre vai ter que ter. Você quer mais internamente, você vai ter mais externamente. Tem que ver o teu custo-benefício. Maior, menos agilidade. Menor, mais ágil, mais barato. Você vai assim, consumir menos. Você tem um ônibus gigante. Hoje em dia, para você comprar um ônibus, tá acessível, porque ninguém quer mais um ônibus. O ônibus é muito ruim de viajar, tem lugar que é proibido. Para você levantar um ônibus deteriorado, ruim assim, é muito mais caro. Só as rodas dele custam o preço de um carro, um carro popular quase. Então, é vantagem ter um ônibus? Não sei, você que vai fazer essas contas. Se você tem um carro assim grande, ele vai consumir demais. Quando eu viajava de moto, a minha moto tinha que consumir metade, um terço do que consome um carro. Tem gente que quer ter uma moto grande e poderosa, ela consome mais do que um carro. Então eu acho isso complexo, porque ela não te protege da chuva, do frio, nem de nada. Essa conta que a gente leva muito em consideração. Esse carro nosso, por exemplo, ele faz 8 km com 1 litro. Viajando em 2, é mais barato do que viajar de ônibus, mesmo com os pedágios. Cada um vai fazer a sua conta. A gente acha bem importante, como o Olinto falou no começo, de definir o seu estilo de viagem.
o tempo que você quer ficar viajando, o tempo que você tem disponível para chegar em determinado lugar, se você quer ficar mais tempo parado em um lugar, se você quer mais mobilidade, se você quer ficar mais tempo num camping, tudo isso é importante você ter na consciência para poder decidir qual é o melhor veículo para você. A gente termina esse vídeo com algumas perguntas críticas para quem está vendo a gente. Acho que a primeira, que tipo de viagem você quer fazer, tá? E quanto você quer gastar, como você quer viver. Essas perguntas é que vão nortear qual tipo de veículo que você vai querer usar na tua viagem. E depois vamos ver, conforme vai indo a série, como que a gente vai chegar no ponto específico teu, não o meu. O meu foi trabalhar e agora viver e trabalhar no motorhome. Se você vai só viajar, como que vai ser isso? E se você chegou até aqui, é porque você está gostando desse conteúdo e você quer saber mais sobre vida nômade e como morar no motorhome. Então a gente pede para você deixar o seu like, se inscrever no canal, se quiser compartilhar com seus amigos, e a gente te espera no próximo vídeo.